Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à próxima etapa do nosso curso de cálculo. Agora, entrando em funções com várias variáveis. Vamos começar olhando para funções com duas variáveis, que é o caso mais simples, né, de uma função com várias variáveis. E uma função com duas variáveis vai ser uma regra que associa a cada par ordenado de números reais. Esse par ordenado de números reais eu vou escrever como sendo x, y. Olhando só para pares dentro de um conjunto D, ou seja, esse D vai ser o domínio da função, e você vai associar o par xy a um número real que a gente vai denotar por f de xy, ok? É só isso que é uma função de várias variáveis. Vamos ver um exemplo, né, para ficar mais claro o que é que isso significa. Então, aí nós temos o seguinte: determine os domínios das seguintes funções e calcule f de 3, 2. Determinar os domínios e calcular f de 3, 2. Bom, gente, usualmente, se você tem uma função, o domínio tem que ser dado, tá? Quando um exercício pede para você calcular o domínio, o que ele está dizendo é qual é o maior conjunto no qual você consegue definir aquela função. É meio que o domínio máximo que dá para definir a função. E aí, o que a gente tem que ver é quais são os possíveis valores de x e y que a gente pode colocar nessa expressão. Ok? Primeiro, nós não podemos dividir nada por zero. Então, isso já obriga que nós não podemos pôr um x de modo que embaixo fique zero. Assim, a primeira regra é, para o item A, o x tem que ser diferente do 1. Outra coisa que nós podemos observar é que nós estamos trabalhando com funções reais, que o resultado é um número real. Então, essa raiz quadrada aqui tem que ser a raiz quadrada de um número não negativo. Assim, o x mais y mais 1 tem que ser maior do que ou igual a zero. Ok? E isso implica que o nosso domínio vai ser o conjunto dos pares x e y pertencente a R2. Pertencer a R2 quer dizer que cada entrada é número real. Tais que x mais y mais 1 maior ou igual a zero e x diferente de 1. Esse é o domínio. Ok? Agora vamos aplicar essa f no ponto 3, 2. F de 3, 2, nesse caso aí do item A, vai ser f de 3, 2 igual. Vamos substituir o x por 3, o y por 2. Então vai ficar 3 mais 2 mais 1, né? Aqui a gente substituiu o x, aqui o y, e aqui 1 é 1 mesmo. Sobre 2, não, 3, né? Que o x é 3, 3 menos 1. Isso vai dar igual a 3 mais 2, 5, mais 1, 6, raiz de 6, sobre 3 menos 1, que é 2. Ok? Isso resolve o item A. Nosso próximo passo, agora, é olhar para o item B. O item B, se eu conseguir mover a tela, que sempre tem esse problema com o OneNote, é o seguinte, é a função f de x, y igual a x, ln de y quadrado menos x. Então, quais são os números possíveis que a gente pode colocar aqui? Bom, multiplicar pelo ln, a gente pode multiplicar qualquer coisa. Dentro do ln, nós só podemos colocar números positivos, números maiores que zero. Então, a única regra que nós temos aqui vai ser que y ao quadrado tem que ser menos x, né? Tem que ser positivo, estritamente positivo. Não pode ser zero, inclusive. E isso implica que y ao quadrado maior que x. É a mesma coisa, tá? Não sei somente se, na verdade. E aí você poderia representar o domínio como sendo D é o conjunto dos x e y pertencente a R2, tais que y quadrado maior que x. Ok? Esses domínios, como são partes do R2, eles podem ser representados por figuras, tá? Então, esse é o primeiro aqui, o vermelho.
ele é o conjunto em que x mais y mais 1 maior ou igual a zero. Isso aqui poderia ser representado como sendo y maior do que x, do que menos 1 menos x, né? Y maior do que menos x menos 1. Deixa eu escrever de roxo. Menos x menos 1. Então, esse daqui vai ficar o y, vai ser todos os pontos que estiverem acima da reta y igual a menos x menos 1. Ok? E esse daqui vão ser todos os pontos tais que x menor que y quadrado. Então, você poderia olhar isso como uma parábola olhando para o eixo x, e aí você só ia estar interessado naqueles que ficam o y acima do x, né? Então, ficaria acima da parábola. Bom, para evitar me enrolar, eu vou parar por aqui, e na hora de desenhar gráficos, a gente entra mais forte nesse aspecto, ok? Agora, deixa eu dar outro exemplo para vocês de cálculo de domínio, né? Vamos olhar para essa função aqui. Determine o domínio e a imagem dessa função. De novo, o que é o domínio? O domínio são todos os pontos, todos os pares ordenados que nós podemos colocar na expressão. Então, o que é que a gente tem de regra para raiz quadrada? Raiz quadrada só pode ser tirada de um número não negativo. Então, nós queremos 9 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual a zero, não negativo. Isso aqui acontece somente se x quadrado, passando para o outro lado, vou colocar primeiro 9. Somente se 9 é maior ou igual do que x quadrado mais y quadrado, ok? Esse é o domínio. Então, o domínio vai ser o conjunto dos pontos x e y pertencente ao R2, tais que x quadrado mais y quadrado menor do que ou igual a 9, ok? A gente pode ver isso aqui, é como se fosse círculos, né? Então, você quer todos os círculos que têm raio menor que 9. Com isso, o domínio, se a gente for desenhar, isso daqui é mais simples de pensar. Os outros eram simples também, mas deu uma mini bananada. Então, você vai olhar para o círculo de raio 9 e pegar todos os pontos que acima dos quadrados é menor do que 9. Ou seja, todos os pontos em círculos de raio menor que 3. Desculpa, eu disse que tem raio 9, né? Ele tem raiz quadrada de 9, que é 3. Então, raio igual a 3. Raio do círculo é 3. E aí, o domínio vai ser essa região toda aqui, dentro desse círculo de raio 3. Beleza? Esse é o domínio. E a imagem vai ser o conjunto dos possíveis valores que essa função pode tomar. Primeiro, o que está aqui dentro só pode variar o x quadrado mais y quadrado. X quadrado é sempre não negativo, né? O quadrado de um número é sempre não negativo. Y quadrado é sempre não negativo também. Deixa eu mudar de cor para dizer que eu já estou falando da imagem. A gente já quer olhar para a imagem. Então, aqui, chamar de item B, talvez. Imagem. Nós queremos que... Vamos observar primeiro que x quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Y quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Então, isso daqui vai ser, no máximo, 9 menos zero, porque qualquer coisa positiva vai diminuir o valor. Então, o valor máximo da nossa função g, de x, y, vai ter que ser menor ou igual que a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, esse é o valor máximo que essa função pode atingir. E o valor mínimo, como você está tirando uma raiz quadrada, você não pode tirar a raiz quadrada de números negativos. Será que eu consigo mexer no OneNote? Consigo. Apareceu aqui. Então, o valor mínimo, o melhor que a gente pode conseguir aqui, o mínimo que nós podemos conseguir, é que aqui dentro seja zero. Assim sendo, o zero tem que ser menor ou igual do que g de xy.
Então, g de x, y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. A imagem, lembrando, né, a imagem é o conjunto dos pontos que podem ser atingidos pela função. Então, aqui, a função só pode ir de 0 a 3. Aí fica a pergunta, mas ela pode assumir qualquer valor entre 0 e 3? Aí, para verificar isso, você vai ter que verificar dessa forma aqui, ó. Você pega um número Z, talvez? Vamos chamar de Z. Pega Z pertencente ao intervalo de 0 a 3. Aí nós queremos solução para g de xy igual a z. G de xy igual a z. Será que tem solução? O OneNote me ajuda? Deixa eu mover a tela. Vamos. Será que tem solução? G de xy igual a 3? Vamos ver. Quem é g de xy? G de xy vai ser... Opa! G de xy igual a z, com z aqui, isso tem solução? G de xy vai ser simplesmente raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado, e a gente quer saber se tem solução para isso igual a z. Z lá no intervalo. Isso vai ter solução somente se a gente escrever 9 menos x quadrado menos y quadrado igual a z quadrado. Lembrando que o z sempre tem que estar dentro desse intervalo, tá? E aí, o que a gente quer saber é se tem solução para... Se a gente pode encontrar algum xy, tá ok? Vou isolar o xy, que é o que a gente tem de variável, né? Z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Só que, como o z é no máximo 3, no mínimo 0, isso daqui é positivo, né? Isso aqui é positivo. Então, a pergunta é, tem solução... Deixa eu escrever melhor. Em vez de escrever positivo, eu vou escrever isso aqui igual a R, e o R eu vou dizer que é positivo. Aí a pergunta é, isso aqui tem solução? Ou seja, x quadrado mais y quadrado igual a R tem solução? Um R positivo? E a resposta é tem sim, né? Porque isso daqui é a equação de um círculo. Talvez chamar R de S quadrado. Como esse valor é positivo, ele é um quadrado de alguém, né? Então, eu vou escrever R quadrado, tá? Para simplificar a minha vida aqui e dizer, e já ficar com a cara da equação do círculo. Então, todos os caras que estão no círculo de raio R são solução para essa equação. Ou seja, a imagem tem que estar contida no intervalo de 0 a 3, e qualquer cara do intervalo de 0 a 3 é um ponto da imagem. Assim, a imagem de F, que eu vou representar dessa forma, eu falei F, mas é G, né, gente? Que eu não sei ler não, tá? Então, a imagem de G vai ser exatamente o intervalo que vai de 0 a 3. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Então, nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. E até mais.